Bom dia, bom dia, bom dia, minhas bênçãos preciosas. Como estão vocês hoje, meus amados? Queridos, eu quero hoje trazer no nosso devocional uma palavra que Deus colocou em meu coração e quero compartilhar com meus irmãos e com minhas irmãs. Mas antes quero pedir a Deus ao nosso bondoso Deus, que abençoe a cada um de vocês aqui que está assistindo esse nosso devocional. Que possamos fazer uma reflexão sobre o que o Espírito Santo vai nos dizer aqui. Deus colocou ao meu coração uma passagem da Bíblia onde Jesus ele faz o milagre dos pães, né? Tá ali reunido, pregando, evangelizando, fazendo como é que eu posso dizer? Cumprindo o chamado dele, né? Através de seu Pai, o nosso Deus. E depois que Jesus multiplica os pães e que as pessoas ficam saciadas, né? Matam a sua fome, a fome física, né? Jesus vinha pregando, mas no capítulo 6 de João, Jesus, o capítulo 6 fala que Jesus é o pão da vida, né? O pão que desceu do céu. E o que acontece? A passagem diz que depois que Jesus pregou e que as pessoas se alimentaram, seus discípulos pegaram os barcos e atravessaram, foram para o outro lado. Porém, a Bíblia fala que Jesus não foi nesse barco, né? E aí, aquelas pessoas que tinham saciado sua fome, né? Provavelmente mataram a sua sede também, porque eu creio que não comeram pão puro, né? Sem água, enfim, sem algum líquido. Então, saciaram a sua fome física e mataram a sua sede física, né? E o que acontece? Acontece que depois eles veem os barquinhos, né? Ali, não vê os discípulos de Jesus, nem vê Jesus. E aí eles entendem que Jesus está no outro lado. E foram atrás de Jesus, montaram nos barcos e foram atrás de Jesus, a Cafarnaum, cidade marítima, né? E chegando lá, eles perguntam, mestre, que quer dizer, eles perguntam, Rabi, que quer dizer mestre, né? Aonde o senhor estava, que estávamos procurando, né? Estávamos te procurando. E a Bíblia vai dizer que Jesus não responde, eu estava ali, ou eu estava aqui, eu estava fazendo isso ou aquilo, não. Jesus já vem com uma resposta contundente, né? Se eu posso dizer no nosso popular, Jesus já vem dando no gogó deles. Jesus diz, porque Jesus, apesar de ser um Deus de amor, mas Jesus não tinha papo na língua não, né? Porque o evangelho de Cristo Jesus, ele é assim mesmo. E tem que ser assim. Ele confronta, né? Ele confronta, mas para o bem. Para a questão da edificação salvatória mesmo, né? No sentido salvador, né? Porque tudo se resume na salvação do homem, né? É isso que consiste o evangelho, em salvar o homem, em tirar o homem do pecado, né? Então Jesus disse, vocês estão me procurando, não porque vocês viram os milagres acontecer e o que eu fiz, né? Eu estou contando do meu jeito, amados, mas é assim que está lá. Vocês podem pesquisar depois. Eu não estou com a Bíblia aqui na mão, não. Eu estou contando assim, mas vocês podem pesquisar. Está lá em João, capítulo 6, salvo engano, a partir do versículo 22. Do 22
ao 68, 69, né? 68 é quando Pedro diz: para onde iremos nós, Senhor, né? Só tu tens as palavras de vida. O 69, Jesus encerra João encerra esse capítulo 6, dizendo que Jesus sabia o que tinha neles e sabia o que o ia trair, né? Então Jesus diz: vocês estão me procurando, não por causa dos milagres, dos prodígios que eu fiz, mas vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e se saciaram. Trabalhai, Jesus completa, né? Trabalhai, não pelo pão que perece, né? Que é a comida, o alimento que perece, né? Mas trabalhai pela comida, pelo alimento que não perece, né? O alimento da vida eterna. Então, naquele meio, Jesus vai falando: eu sou o pão descer do céu, né? E isso foi muito forte para os judeus, né? Porque Jesus disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E Jesus foi discussando sobre isso, né? E os judeus disseram, os discípulos que estavam ali, que não eram só os 12, né? Eram muitos discípulos que seguiam Jesus em suas caminhadas, em seus evangelismos, né? Então, Jesus vai e diz: quem não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo, porque quem come a minha carne, quem come meu sangue, terá vida em si mesmo, entendeu? Então, eles dizem assim: duro é esse discurso, quem poderá suportar, né? E aí, a Bíblia fala que eles já não andavam mais com Jesus, ou seja, abandonaram Jesus, né? Vamos dizer, de 5.000, só ficaram 12, né? Ou seja, 4.888, me corrija aí a matemática, foram embora, né? Vamos dizer assim. E aí ficaram os 12. E aí, os 12, Jesus vai e pergunta a eles: querem vocês ir também? Vão? E aí Pedro vai e diz: Senhor, para onde iremos nós? Aleluia. Só tu tens a palavra de vida eterna, né? Então, meus amados, nesse devocional de hoje, o que eu quero dizer é que sem Jesus, sem Deus, nem tente. Nem tente, meus amados, porque não vai dar certo. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida para a salvação do homem, para a salvação da raça humana. A salvação está aberta para todos. Jesus morreu para a salvação de todos, para o bem de todos. Irmão Paulo, biblicamente falando, a raça humana está salva? Eu posso dizer que não, com base bíblica. Por quê? Porque o pecado, ele não tem vaga no reino de Deus. O pecado é sujo. A Bíblia diz que Deus é tão santo, tão santo, tão santo. E a Bíblia fala que ele é 3 vezes santo. A Bíblia fala que ele é tão santo que ele não pode contemplar o mal, né? Ele não pode contemplar o mal. Então, ele preparou o inferno, né? Para despejar as 7 taças da ira dele. Está lá em Apocalipse, né? E sobre os anjos caídos, demônios, né? Satanás e os ímpios, né? As pessoas que vivendo suas vidas sem dar a voz do Espírito Santo, né? De repente, eu estou aqui falando nessa mensagem, o Espírito Santo colocou ao meu coração, e de repente tem alguém que precise mudar a sua vida, tem alguém que de fato entende aqui, alguma pessoa que esteja aqui me assistindo, de fato entenda a sua vida preguiça. Veja a sua vida dissoluta, olhe para dentro de si, porque nós sabemos, amados e minhas amadas,
Nós sabemos o que somos e o que somos em Cristo. Toda a raça humana sabe o que ela é em Cristo, né? O problema é que alguns querem, ou seja, dizem que tem Deus, mas não consegue abandonar o seu pecado, né? A Bíblia diz que ninguém pode amar dois senhores, né? A Bíblia fala isso. O próprio Jesus ele fala isso. Ele está lá em Mateus, Marcos e Lucas fala disso. A genealogia de Jesus Cristo fala disso. Jesus fala que ninguém pode amar dois senhores. Por quê? Ele explica. Porque ou há de amar um demais e odiar o outro, né? E vice-versa. Então, não podemos ter dois senhores. Quem é o teu Senhor, amado? Quem é o teu Senhor, amada? O teu Senhor é o Deus da nossa salvação? O teu Senhor é aquele que fez o céu e a terra? O teu Senhor é aquele que deu seu único filho, seu primogênito, para poder salvar a humanidade? Esse é o teu Senhor? Ou o teu Senhor é um cigarro que te domina? Ou o teu Senhor é um copo de cerveja que te domina? O teu Senhor é o dinheiro? O teu Senhor é a promiscuidade? O teu Senhor é a masturbação? O teu Senhor é um site pornô? Veja os senhores de nossas vidas. Elimine-os e renda-se ao único Deus, ao único Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nosso Deus. Jesus Cristo é o Senhor, está escrito. Então, minhas amadas, meus amados irmãos, que vocês possam, no nome de Jesus, abrir os ouvidos, abrir o coração, que o Espírito Santo de Deus os alcance e traga arrependimento genuíno ao coração de todos nós, não somente de vocês, mas de todos nós. Que possamos entender que só Jesus tem as palavras de vida eterna. O mundo só tem palavras de perdição. O mundo só tem palavras de maldição. O mundo só tem palavras que nos mostram o caminho e nos leva ao inferno. Jesus está voltando. Jesus vai voltar. A Bíblia diz lá em Atos que quando Jesus ressuscita, ele passa um tempo com seus discípulos, não sei se é 40 dias ainda, e ele aparece a umas 500 pessoas. A Bíblia relata isso, salvo engano. Mas a Bíblia relata dessa maneira. E no dia que Jesus está com seus discípulos, a Bíblia diz que ele é levado ao céu, ele sobe, e os discípulos de Jesus, né, provavelmente Pedro e os demais, João e os demais, eles ficam olhando para o céu, admirados, né? Jesus sendo elevado aos céus, né? Quando ele passa esse período aqui na terra ainda, depois da ressurreição. A Bíblia relata isso. E aí, a Bíblia fala também lá em Atos que aparecem do lado dos discípulos de Jesus, dois homens vestidos de branco, fazendo menção ao quê? Aos anjos, né? E aí, os anjos dizem: homens galileus, por que estáis assim admirados? Será que vocês não entendem que esse mesmo Jesus, olha só que coisa linda, que está subindo aos céus, ele voltará outra vez? Então não nos resta dúvida, né? Não nos resta dúvida de que haverá uma vinda de Jesus aqui nessa terra para julgar as nações, né? Para levar a sua igreja para a nova Jerusalém, né? Onde lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, toda lágrima será enxugada, não haverá mais lágrima, a Bíblia relata isso. Então é essa promessa que Deus tem para nós. Mas, em contrapartida, a própria Bíblia, ela afirma que os idólatras, os avarentos, os beberrões, né? Os adúlteros, os afeminados, não herdarão o reino dos céus, serão todos jogados no lago do fogo do inferno. Então, que possamos despertar, no nome de Jesus, nesta manhã, neste dia
18 de dezembro de 2024. Que você possa colocar essa palavra no seu coração e que você possa fazer uma introspecção em si mesmo e analisar a sua vida. A Bíblia diz: analise o homem a si mesmo, né? A gente sabe o que a gente é em Cristo, a gente sabe o que a gente tem feito, a gente sabe se a nossa conduta ela tem agradado a Deus, né? A gente sabe, porque é triste quando uma pessoa fala que tem Deus, mas vive afundada em pornografia. É triste a cegueira, isso é cegueira, cegueira espiritual e surdez espiritual. É triste quando a pessoa diz que tem Jesus, mas não consegue tirar os olhos de uma mulher sensual na internet ou de um homem sensual na internet, na tela de um celular. Não consegue, não tem tempo para Jesus, não tem tempo para ir a uma igreja, não tem tempo para ir a um culto, não tem tempo para fazer uma oração. É indiferente com Jesus quando chega numa mesa, seja para tomar um café de manhã, ou almoçar meio-dia, ou jantar à noite. É indiferente, não agradece, não diz nem assim: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque se do céu não vier, não teremos nada. Seja emprego, seja casa, seja saúde, seja o que for, né? Porque a Bíblia diz que dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Glória eternamente a ele, amém. Então, se temos nosso emprego, é porque o nosso Deus, ele nos concede toda a provisão. Toda a provisão nossa, ela vem dos céus. Nada vem ao homem por mérito dele. Não. É o nosso Deus que tem misericórdia de nós e nos concede essa graça. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pegar essa palavra no nome de Jesus. E, mais uma vez digo, olhemos para a nossa vida, olhemos para a nossa conduta. Será que a nossa conduta tem agradado a Deus? Como eu disse agora há pouco, muitas pessoas dizem que tem Deus, mas não conseguem largar a pornografia. Muitas pessoas dizem que tem Jesus, mas não conseguem parar de trair o seu esposo, ou trair sua mulher, ou seu namorado. Muitas pessoas dizem que tem Jesus, mas não conseguem ficar não conseguem ter um só marido, não conseguem ter uma só esposa. Muitas pessoas dizem que tem Jesus, mas quer viver com Jesus e quer colocar Jesus no seu meio com as suas vidas absolutas. Jesus não participa, ele é santo. Ele é santo, ele não participa. Nós precisamos separar as coisas. Satanás é astuto, ceboso, nojento, mau, perverso, mentiroso. Ele sim. Ele é o pai da mentira e ele é dono de tudo isso. E tudo isso que eu falei: pornografia, adultério, lascívia, roubo, inveja, tudo que se opõe à santidade de Deus, às coisas de Deus. Então, meus amados, que Deus em Cristo os abençoe, que vocês tenham um dia maravilhoso, que o Espírito Santo de Deus sopre sobre os vossos lares, que o Shekinah de Cristo Jesus recaia sobre o telhado da casa de cada um de vocês, que Ele vos dê a paz, que Ele faça o reino dele avançar e que Ele receba a glória para si, no nome de Jesus, e que vocês sejam ricamente abençoados neste dia, nesta manhã, nesta tarde e nesta noite. Que Deus os abençoe abundantemente. Pegue essa palavra no nome de Jesus e vamos nos arrepender. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Gente, Jesus está voltando. Não vai demorar para Jesus voltar. Tudo que está na Bíblia já está acontecendo. Eu não sei o que é que falta mais. Jesus falou que haveria guerra e rumores de guerra. Jesus falou que haveria pai matando filho, filho matando pai. Jesus falou que haveria, por conta da iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Já está acontecendo. Jesus falou que haveria pandemias. Já aconteceu. Então, o que é que falta para Jesus voltar? Quase nada. É hora de despertar. Aliás, já passou da hora de despertarmos no sono, viu, meus amados? Que Deus em Cristo os abençoe. Se Ele permitir, amanhã estarei de volta. Um cheiro no coração de cada um de vocês, viu? Beijo, tchau. Deus abençoe.